Perdoai-os, Senhor, eles não sabem o que fazem. Essa é uma frase muito famosa de Jesus Cristo. De certa maneira, ele está falando uma coisa que é contra tudo que se construiu na tradição ocidental, inclusive na tradição cristã. A tradição ocidental, de filosofia ocidental, de pensamento ocidental, deixando heranças e marcas na nossa própria maneira de entender o mundo, nas nossas instituições sociais, políticas e tudo mais, é centrada na ideia de que nós somos um sujeito racional, consciente, com um centro de comando racional e consciente que é capaz de agir de maneira que quer. Então, assim, nós sabemos o que fazemos e mais, sabemos por que fazemos o que fazemos, porque afinal somos seres racionais e conscientes. Isso nos torna, seres dotados do livre-arbítrio, seres dotados de uma razão capaz de controlar a nossa vontade e, portanto, agir autonomamente. Isso nos torna seres responsáveis, que podem responder por suas ações, porque sabem o que fazem, entendem os motivos de suas ações, as causas e as consequências de suas ações. Isso nos torna seres plenamente morais, porque nós somos justamente os únicos que podemos dirigir racionalmente nossa vontade para fazer o que queremos da maneira que queremos. Mas será que nós realmente sabemos por que fazemos o que fazemos? Os pensadores dos quais eu mais me aproximo, Schopenhauer, Nietzsche, os psicanalistas, Freud, M.D. Magno, todos eles pensam que o que há no nível mais fundamental da mente, que é aquilo que nos comove mais basicamente, mais essencialmente, é o desejo. Portanto, eles são caras que são muito rebeldes, assim, críticos da tradição ocidental como um todo. Porque isso que nos move verdadeiramente é o desejo, é o que o Schopenhauer chama de vontade, o que Nietzsche chama de vontade de poder, o que o Freud e o Magno chamam de pulsão, ou seja, desejo, essa força, esse movimento que fica buscando satisfação. Se isso nos move em primeiro lugar, então o desejo nos leva em primeiro lugar e depois a razão elabora uma explicação para tentar entender por que a gente foi para aquele lugar e não para o outro. Então, assim, a razão responde, ela mesma já responde a desejos e fantasias, porque todo desejo implica fantasia, o desejo vem atrelado, vem junto com uma fantasia de satisfação. Já faz agora mais de 10 anos que eu venho investigando com muita seriedade assim, o papel das fantasias e desejos, ou dos desejos e fantasias de poder absoluto, de onipotência na estruturação da vida humana, tanto da vida individual quanto da vida social como um todo. E me parece muito claramente que essa narrativa ocidental que nos coloca como centros decisores, como centros de comando racionais e conscientes, capazes de escolher livremente suas ações, e também capazes de ser responsabilizados por essas mesmas ações, seres que, portanto, fazem o que fazem porque escolhem e sabem por que fazem o que fazem porque são racionais e conscientes e podem dar conta de responder por suas ações. Me parece que isso é muito mais uma narrativa fictícia elaborada pela mente para corresponder a um desejo muito íntimo nosso de poder, um desejo muito íntimo nosso de controle. Então essa narrativa corresponde a um desejo de controle, de maneira que a gente se convence através dessa narrativa fictícia de que nós estávamos no controle do processo, no controle da situação o tempo todo, escolhendo o que fazemos e por que fazemos o que fazemos. Tanto Schopenhauer, quanto Nietzsche, quanto Freud, quanto Magno vão dizer, olha, primeiro tem o desejo, que nos leva para um certo caminho. Depois a razão vai acompanhando esse desejo e tentando dar conta, de explicar por que a gente escolheu uma coisa ou escolheu a outra. Então, assim, a explicação para um determinado ato ou a explicação para determinados eventos que nos ocorrem, ela é criada depois da escolha, depois do ato, depois do evento, e ela é retrospectivamente projetada para trás dele, supondo explicá-lo. Isso é o que Nietzsche chamava de inversão cronológica. Isso é o que Freud chamava, e Magno acompanha, chamando de só depois. Quer dizer, primeiro tem as decisões, primeiro tem os atos, primeiro tem as coisas que nos ocorrem, os eventos variados do mundo, e depois se elabora uma explicação, em geral fictícia, para dar conta daquilo que já aconteceu. O filme Matrix tem uma cena muito emblemática, que é o encontro do Neo com o arquiteto. Nesse encontro do Neo com o arquiteto, uma das coisas que me chama mais atenção é o final da conversa deles. No final da conversa deles, o arquiteto diz: Neo, se você for por essa porta,
você pode acabar com a guerra com as máquinas e salvar inteiramente a humanidade, que está lá em Zion. Se você viu o filme, você lembra bem dessa cena. Se você for por uma outra porta, você tem a chance de salvar a Trinity, que é a mulher que você ama. E o Neo fica parado, e há um momento em que supostamente ele está racionalmente pesando, né, as causas e consequências e tomando uma decisão, sendo que obviamente a decisão mais racional, que toma em proporção, né, as consequências de cada ato, iriam obviamente para a porta que vai terminar com a guerra com as máquinas, que é o grande problema humano do momento, e vai salvar inteiramente a humanidade, né, pelo menos dessa ameaça. Enquanto o Neo está ali parado, o arquiteto diz o seguinte: já posso ver as cadeias de reações químicas, eletroquímicas, fisiológicas, as correntes de impulsos eletroquímicos atravessando seu corpo, movimentando seu cérebro, de maneira que eu já sei o que você vai fazer. E aí, depois que ele fala isso, o Neo realmente toma a decisão que a gente consideraria muito mais assim, emocional, né? Muito mais ligada ao desejo, à paixão, do que à razão. Ele escolhe a porta que pode salvar a mulher que ele ama, a Trinity. Mas o mais interessante aí é essa fala do arquiteto, porque quer dizer, antes ainda que o Neo se desse conta de algum tipo de decisão racional, ou antes ainda da articulação racional, o arquiteto já vê todo um processo, até fisiológico, que envolve uma decisão. A decisão já foi tomada e depois ela é registrada pela consciência e pela razão, e ele realmente vai para o lado da decisão já tomada. Uma decisão que não é, a princípio ou em princípio, racional e consciente. A razão e a consciência, nesse caso, respondem a uma decisão instintiva, quase, passional e fisiológica também, já tomada. Lá em meados do século XX, um neurocientista chamado Benjamin Libet, ele fez um experimento muito fantástico, que é assim, muito simples, na verdade, muito incrível em termos das consequências que ele mostra, que era muito simples. Ele colocava uma pessoa diante de um relógio, né, um relógio andando assim, e ele dizia o seguinte: ele colocava um aparelho capaz de mapear, né, a atividade neuronal da pessoa. Então ele conseguia mapear ali os centros decisores e as respostas decisoras que vão se iluminando em certos pontos do cérebro. Então ele colocava um relógio diante daquela pessoa e dizia: em algum momento, mova sua mão, né? Decida mover sua mão. Então, digamos, o ponteiro está lá andando, aí a pessoa, quando chegava no 10, decidia mover a mão e movia a mão. E ele perguntava depois, né, para confirmar, em qual momento você decidiu mover sua mão. E a pessoa dizia: no 10. Aí, olhando o mapa cerebral que ele tinha registrado, centésimos de segundo antes do 10, já havia se iluminado a área responsável por mover a mão. Quer dizer, a decisão primeiro foi tomada, depois foi registrada pela consciência, e depois, ainda centésimos de segundo depois, houve um movimento de fato da mão. Quer dizer, ele nos mostra com isso que, em primeiro lugar, tem a decisão, antes ainda que a consciência e a razão tenham condições de saber. Em segundo lugar, essa decisão chega à consciência. E em terceiro lugar, a ação é verdadeiramente feita. Agora, o mais incrível é aquilo que o Nietzsche chama justamente de inversão cronológica. Ele dá o exemplo do sonho. É muito comum quando a gente está sonhando que, por exemplo, se a gente ouve um barulho, por exemplo, no nosso despertador tocando, a gente começa a elaborar, né, um sonho que envolva aquele barulho, mas sem parecer que é o despertador. De repente a gente está assim num desfile e está tocando uma música com aquele estridente suar do despertador. Então, quer dizer, está se elaborando uma explicação fictícia para um estímulo real que nos está chegando, que é o som do despertador. Às vezes, se estiver muito quente, a gente estiver dormindo, aí a gente começa a sonhar que está no deserto do Saara e que está muito calor, está se afogando na areia quente do deserto. Às vezes, se está muito frio, a gente começa a sonhar que está no Polo Norte nevando e a gente está pelado, sei lá.
várias situações, né, do sonho. Houve um barulho o exemplo do Nietzsche é o da bala de canhão, né? Houve uma bala de canhão lá fora, a gente pode pensar, houve um tiro, e aí o sonho começa a elaborar uma explicação, tipo, a gente está numa guerra, e aí tem uma bala de canhão, e aí tem um tiro, e a gente está se desviando. Então, o sonho, né, mostra essa habilidade dessa máquina que é a mente para construir explicações fictícias para estímulos reais que estão nos impactando naquele momento. Porque nem a gente está no deserto do Saara porque está calor, nem a gente está no Polo Norte porque está frio, nem a gente está numa guerra porque escutou uma bala de canhão ou um tiro. Né? Então, são explicações fictícias para estímulos reais que estão nos chegando naquele momento. E a grande questão é que isso não fica restrito ao mundo dos sonhos, como bem notou o próprio Nietzsche, como bem notou depois o Freud, nesse fenômeno que ele chama de só depois, que claramente se aplica sim aos sonhos, mas também se aplica à vida desperta. Nosso cérebro monta explicações, né? Nossa mente constrói explicações fictícias para circunstâncias que nos impactam num determinado momento e que a gente às vezes não entende, não sabe por que aconteceu. Então a mente é capaz de elaborar explicações fictícias, projetá-las para trás do ocorrido e dizer, não, tal coisa aconteceu por isso, por aquilo. A mesma coisa acontece com as nossas chamadas decisões. Os desejos, as paixões, as fantasias desejantes têm muito mais poder de decidir para onde a gente vai, antes ainda que a consciência e a razão tenham sido capazes de registrar qualquer tipo de decisão. Como o desejo nos leva naquela direção, né, ele meio que força a razão a produzir, a mente, a produzir uma explicação que seja satisfatória para nós, que dê conta de vários motivos, assim, dizer, não, eu escolhi ir por aquele caminho, porque ali era melhor, porque devido à minha história de vida, que é tal e tal, fazia muito mais sentido que eu fosse por aquele caminho, e na real era só o desejo, era só um desejo que se atraiu por alguma coisa que tinha naquele caminho, brotou aquela fantasia de não tem que ir lá, você foi carregado, comovido por esse desejo, essa fantasia. Mas como a gente não se contenta em agir assim meio que no escuro, sem saber por que fazemos o que fazemos, né? Dá uma sensação, parece que de angústia. O Nietzsche e o Freud falavam isso, né? Assim, parece que não ter explicação racional, encadeada, né? Com motivos que levem a consequências, parece que nos deixa angustiados. E que, portanto, essa máquina que gera, essa mente-máquina que fica gerando narrativas fictícias que deem conta dos motivos de por que a gente é como a gente chegou onde a gente chegou, por que tomamos tais decisões e não outras, parece que essas narrativas fictícias correspondem muito mais ao nosso desejo de poder, de controle, de apaziguamento dessa angústia do não saber exatamente onde estamos, ou o que estamos fazendo, ou por que fizemos o que fizemos, ou por que as coisas acontecem como acontecem. Então essa capacidade da mente, né, de criar narrativas fictícias, a mente é uma grande contadora de histórias, se vocês pensarem, né? Uma grande criadora de narrativas fictícias que fica ali organizando a nossa experiência existencial, a nossa experiência de mundo, a nossa experiência de vida, dizendo, olha, não, as coisas aconteceram por essas e essas razões. Você está sentindo tais coisas por essas e essas razões. A gente sente uma felicidade grande, ou uma tristeza grande, ou uma angústia grande. Logo vem uma narrativa que diz, não, a gente está angustiado porque aconteceram tais coisas e tal. Às vezes não tem nada a ver. Às vezes não tem nada a ver. Não, estou muito triste porque aconteceu tal e tal e tal e tal coisa, não sei o quê. Não, hoje eu estou nesse lugar aqui, eu defendo tais ideias e faço tais coisas porque aconteceram tais e tais e tais coisas. Às vezes é tudo ficção, tudo ilusão. Mas corresponde a um desejo nosso de ter a estabilidade construída, né? E, portanto, da gente se sentir com o poder, da gente se sentir no controle da situação. O Nietzsche diz, o desconhecido angustia. Reduzir o desconhecido a algo conhecido, por mais que seja fictício, por mais que não tenha nada a ver com a realidade, corresponde ao nosso desejo, à nossa fantasia de poder, à nossa fantasia de controle, e logo nós nos sentimos mais apaziguados. Então, realmente, nós não sabemos bem o que fazemos, e principalmente não sabemos bem por que fazemos o que fazemos.
né? Temos uma ignorância muito grande em relação à nossa própria vida, em relação à nossa própria trajetória, em relação à nossa própria história. O curioso é que muitas vezes essas narrativas fictícias em torno de motivos de por que nós agimos assim, por que pensamos assado, por que estamos onde estamos, às vezes essas narrativas se cristalizam de tal forma que elas começam a nos dominar. Então a gente começa a tentar coordenar nossas ações, nossos pensamentos, nossa maneira de agir e reagir, nossa maneira de ser, com certas narrativas que são fictícias, mas que congelam, cristalizam e a gente fica viciado nessa mesma narrativa que fica explicando a nossa vida para nós. Boa parte do trabalho de análise, por exemplo, é entrar em contato com a dimensão de que essa narrativa é fictícia, é uma ficção, e que às vezes ela foi construída de tal forma para corresponder a uma situação passada que não está mais valendo. Então, assim, é muito libertador, é também muito angustiante, assim, né, de certa forma, porque você saca que é aquilo, você não sabe muito bem a sua própria história, você não conhece muito bem a sua própria história, e toda a sua história, toda a narrativa que você construiu sobre quem você é, o que você faz, o que você acredita, por que você faz o que faz, por que você defende o que defende, são narrativas em sua maioria fictícias. Mas por outro lado, tem um potencial libertador quando a gente entra em contato com isso. Se é uma narrativa fictícia, eu não preciso ficar correspondendo, né, ao que ela impõe para mim em termos de ação e reação, em termos de modo de ser no mundo o tempo todo. Às vezes eu posso até reelaborar, reconstruir essas narrativas, né, ou mesmo me libertar delas para poder viver novas experiências. Porque embora o novo angustie, e como diz o Nietzsche, seja mais confortável remontar o novo ao conhecido, por mais que o conhecido seja fictício, é também importante muitas vezes desconstruir, quebrar um pouco o poder dessas narrativas tão amarradinhas, tão cristalizadas que se construíram sobre a nossa vida, para a gente justamente poder experimentar as maravilhas, as dores e as delícias que as novidades do mundo têm para nós.